Olá, hoje eu vou falar sobre a crise dos mísseis que aconteceu em 1962 envolvendo os Estados Unidos, a antiga União Soviética, hoje a Rússia, e a ilha de Cuba. E para isso eu vou utilizar um filme chamado 13 Dias que Abalaram o Mundo, com o ator Kevin Costner. É um filme de 2000 do diretor australiano Roger Donaldson. E esse episódio começa quando um avião espião americano, um U-2, o U-2, está sobrevoando a ilha de Cuba. E esses aviões U-2, eles eram equipados com máquinas fotográficas de alta resolução e também eles voavam em altas altitudes, então eles não eram facilmente detectáveis e nem facilmente abatidos. Então esse avião estava sobrevoando a selva de Cuba quando o piloto detecta umas imagens que são muito suspeitas, Aí ele tira as fotos e leva essas fotos para serem analisadas lá por um órgão especial americano que fazia uma análise minuciosa dessas fotos. E ali eles descobrem que se tratavam de mísseis russos que estavam sendo montados, ou seja, ainda não estavam em operação, mas que dentro de uns 10 dias eles já estariam prontos para serem acionados. Além disso, eles viram ali também muitos homens que só podiam ser soldados russos. E para a gente entender como e por que aqueles mísseis foram parar ali, a gente tem que voltar um pouco no tempo e entender o contexto histórico daquele momento. Então o mundo naquele momento estava passando pela Guerra Fria, desde o final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e estava polarizado entre um bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e um outro bloco socialista e comunista, liderado pela União Soviética. No hemisfério ocidental, só havia um país que tinha se aliado à Rússia, tinha implantado o comunismo, que era a ilha de Cuba. Acho que havia mais um país também na América Latina, mas não me lembro agora qual. Mas o principal era Cuba. Isso porque em 59 a ilha de Cuba tinha passado por uma revolução socialista, liderada pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, que se aliaram à União Soviética e implantaram ali uma ditadura que massacra o povo cubano há mais de 50 anos, Então, naquele momento, já tinha passado uns 2 anos dessa revolução e os Estados Unidos queriam recuperar a ilha de Cuba, e derrubar o governo do Fidel Castro. Então, eles promoveram uma invasão à ilha, chamada de Invasão à Baía dos Porcos, em abril de 1961, só que essa invasão foi mal sucedida e acabou não dando certo. Só que tanto os cubanos como os russos, eles tinham medo de que os Estados Unidos voltassem a tentar invadir a ilha, promovessem um novo ataque. Então, usando essa justificativa de proteger a ilha, já que os russos não queriam perder Cuba de jeito nenhum, Então eles usaram essa justificativa para implantar esses mísseis na ilha. Um outro motivo que a União Soviética usou como justificativa para colocar os mísseis lá em Cuba é que os Estados Unidos também mantinham alguns mísseis na Turquia, que é vizinha da União Soviética. Então, os russos se sentiam ameaçados por aqueles mísseis e não se conformavam com esse desequilíbrio de forças. Então eles queriam que os Estados Unidos tivessem a mesma sensação de ameaça e de insegurança. Se você olhar no mapa, você vai ver que a Rússia é muito próxima da Turquia, a Turquia está aqui, Moscou está aqui, então estava dentro aqui de um alcance dos mísseis americanos. Esses mísseis eles já estavam obsoletos, eles já estavam inclusive fora de operação, mas mesmo assim eles representavam uma ameaça à União Soviética. Então, em abril de 62, o primeiro-ministro da Rússia, o Nikita Khrushchev, decide colocar em prática a operação ultra-secreta chamada Operação Anadyr. Essa operação pretendia organizar, transportar e instalar 60 mísseis dentro de 4 meses, com o apoio de 40 mil soldados russos. E esse nome, Anadyr, é o nome de uma cidade da Sibéria, e que eles utilizaram justamente para tirar o foco da ilha de Cuba, para não levantar nenhuma suspeita de que o objetivo, na verdade, seria a operação naquela ilha.
Então logo começaram a sair os navios, né, a partir de portos no Mar Negro, porque a Rússia ela não tem muitos acessos a portos quentes, né? Ou seja, a portos em águas que não sejam congeladas. Uma das únicas saídas para o mar que ela tem é essa pelo Mar Negro. Então, e ainda por cima, os navios russos tinham que passar aqui pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, que são os mesmos estreitos daquele vídeo que eu fiz sobre o livro O Incêndio de Troia, né, sobre a Ilíada e tudo mais. Então, os navios russos tinham que passar aqui por esses estreitos para acessar então o Mar Mediterrâneo e assim poder sair para o Oceano Atlântico. Só que os Estados Unidos tinham, né, e tem ainda várias bases aeronavais por todo o planeta. E mais ou menos em julho de 62, algumas aeronaves americanas, né, da Marinha Americana, eles detectaram um fluxo anormal de navios, né, saindo ali dos portos do Mar Negro em direção a Cuba. Então eles já começaram a suspeitar que havia algo estranho naquele fluxo de navios. Além disso, com a movimentação que começou a acontecer na ilha de Cuba, vários parentes, né, dos cubanos que estavam exilados nos Estados Unidos começaram a comentar que estava havendo esse tipo de movimentação, que foi uma coisa completamente anormal ali para a ilha, né? Esses mísseis, para eles passarem pelas cidades, às vezes tinha que demolir casas, porque não era uma coisa simples de se fazer, né? Então eles comentavam ali que estava acontecendo algo muito estranho. E assim começam então os voos de reconhecimento dos aviões U-2, né? Só em outubro de 62 é que eles conseguem detectar alguns mísseis, né? Eles detectam os mísseis SA-2, que eram mísseis balísticos capazes de atingir os aviões U-2, e também detectam mísseis SS-4, que continham ogivas nucleares e que tinham alcance de 3.200 quilômetros, ou seja, conseguia atingir quase todo o território dos Estados Unidos. Acho que ficava de fora só a cidade de Seattle, se eu não me engano. E os Estados Unidos, eles não tinham muita noção de quantos mísseis eram, nem de quantos soldados russos estavam lá na ilha, né, para eles montarem um plano de ação, um plano de ataque. Até que no dia 16 de outubro de 62, essas fotos chegam às mãos do presidente John Kennedy, que convoca ali uma reunião extraordinária de um comitê chamado Comitê Executivo de Segurança Nacional, que era o ExCom. Esse comitê era formado por umas 14 pessoas, né, ao todo, entre elas o irmão do presidente, que era o Robert Kennedy, ou Bob Kennedy, que era o secretário de Justiça, o secretário de Defesa, o Robert McNamara, o diretor da CIA, o chefe das Forças Armadas, entre outros ali. E também entre eles estava um secretário especial, um assessor especial, que era um amigo pessoal do presidente, do John Kennedy, que era o Kenneth O'Donnell. O Kenneth, ou Ken como ele era conhecido, ele é vivido aqui no filme pelo ator Kevin Costner, e ele acaba sendo a personagem principal do filme, tá? Então o John Kennedy, mais o seu irmão Bob e o Ken, eles formavam dentro desse comitê uma ala mais disposta a resolver aquela situação politicamente, né, sem chegar às vias de fato da guerra, que era tudo que eles queriam evitar. Já que uma guerra naquelas circunstâncias seria muito diferente das anteriores, né? Uma guerra que teria um poder letal enorme, muito maior do que qualquer guerra acontecida até então, que poderia inclusive dizimar a humanidade. Inclusive aqui no filme ele fala: nunca estivemos tão perto do fim, porque era isso mesmo, né? Era uma guerra nuclear, onde qualquer movimento não calculado poderia levar a uma desgraça, né? Uma tragédia. E havia uma outra ala dentro desse comitê, que era uma ala mais militar, que queria invadir Cuba, ou então promover um ataque à base, né, aquelas bases, os mísseis, imediatamente, porque era uma corrida contra o tempo. Então eles não podiam esperar aqueles mísseis ficarem prontos
para agir, né? Eles tinham que agir enquanto aqueles mísseis estivessem sendo montados, e isso duraria ali no máximo 10 dias. Então era uma corrida contra o tempo, e essa ala que queria atacar as bases dos mísseis, essa ala fazia muita pressão sobre o presidente John Kennedy, que por sua vez também não queria passar uma imagem de fraqueza, né, ou de impotência perante aquela situação. Então eles tinham 3 opções, tá? A primeira era um ataque aéreo às bases dos mísseis. O segundo era uma invasão à ilha de Cuba, e eles já tinham para isso até um plano de contingência, onde os americanos, né, os soldados americanos sairiam de uma base chamada base de Pendleton, na Califórnia. Eles sairiam daqui e passariam pelo canal do Panamá e atingiriam então a ilha. E a terceira opção seria um bloqueio naval à ilha, para tentar estancar o fluxo de navios que chegavam, né, com esses mísseis, né, e tentar pelo menos impedir que novos navios chegassem à ilha. E essas reuniões, elas eram gravadas secretamente pelo John Kennedy, né? O John Kennedy há algum tempo ele vinha gravando secretamente todas as reuniões que ele tinha no Salão Oval. Então os registros sobre essas reuniões eles foram preservados. Enquanto isso, os russos eles continuavam negando que existissem mísseis nucleares, né, na ilha. Até uma reunião diplomática que o John Kennedy teve com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Andrei Gromyko, se eu não me engano, ele minimizou a situação, falou que não, que a Rússia só estava ajudando a ilha de Cuba a se defender, né, mas que a Rússia negava veementemente que existissem esses mísseis lá. E o John Kennedy, por sua vez, também fazia que não sabia de nada. Então, depois de muita discussão, depois de 5 dias, eles chegaram a um consenso e optaram então pelo bloqueio. Mas um bloqueio naval era considerado um ato de guerra, né? E guerra era tudo que eles estavam tentando evitar naquele momento. Então eles deram o nome desse bloqueio de quarentena, né? Uma espécie de um eufemismo. E essa quarentena, ela acabou gerando também uma grande tensão ali entre os dois países, né? Porque haviam submarinos seguindo em direção aos Estados Unidos, fortemente armados com armas nucleares, e os navios americanos estavam prontos ali, de prontidão, para atacar qualquer navio ou submarino que tentasse ultrapassar aquele bloqueio. Felizmente, os russos na última hora decidiram não ultrapassar o bloqueio e fizeram o caminho de volta, né? E àquela altura, os militares americanos já haviam elevado o grau de alerta de segurança para DEFCON 2, que era o mais alto grau de alerta americano já registrado nos Estados Unidos. Até que lá pelo 10º dia da crise, o John Kennedy já tinha feito um discurso para a população, tá? Já tinha colocado a população a par do que estava acontecendo. Houve ali uma reunião da ONU, em que o embaixador americano apresenta então as provas irrefutáveis da existência daqueles mísseis, que até então eram negadas pelos russos. Essa para mim é uma das melhores cenas do filme, tá? Um dos pontos altos do filme, quando esse embaixador americano faz o discurso na ONU. Então continuava a montagem dos mísseis, tá? A situação só se agravava, a tensão estava cada vez maior, até que o Khrushchev mandou então uma carta para o presidente John Kennedy, provavelmente uma carta escrita sob forte emoção, porque essa carta pretendia pôr um fim à crise desde que os Estados Unidos se comprometessem a não invadir a ilha de Cuba. Então, se o Khrushchev se comprometia a suspender, né, a cancelar a montagem dos mísseis, se o John Kennedy se comprometesse a não invadir a ilha. O que o Kennedy já estava disposto a aceitar, né, prontamente. Só que o Khrushchev ele escreveu essa carta, provavelmente ele não consultou o Partido Comunista, né? Então no dia seguinte chega uma outra carta dele para o John Kennedy, uma carta dessa vez mais seca, e ele fazia outras exigências, né? Exigia que os americanos
retirassem também os mísseis lá da Turquia. Só que isso o John Kennedy não podia aceitar, porque ia ser uma demonstração de fraqueza. Então, nesse caso, eles já tinham que se preparar justamente para invadir a ilha, para começar a guerra mesmo. Os aviões U-2 continuavam sobrevoando a ilha, né, para monitorar o andamento da montagem dos mísseis, e até que um deles chegou a ser abatido por mísseis balísticos, né, então houve a morte de um piloto americano. Essa altura o John Kennedy já estava disposto a entrar em guerra, né? Ele já tinha inclusive marcado para começar essa guerra dali 2 dias, e então ele resolveu usar uma última cartada, tá? Uma cartada já quase que sem nenhuma esperança, praticamente sem nenhuma chance de dar certo, mas ele resolveu ignorar a segunda carta enviada pelo Khrushchev e respondeu publicamente a primeira carta, né? Então ele dizendo que ele aceitava se comprometer a não invadir a ilha de Cuba, desde que o Khrushchev também retirasse os mísseis da ilha. Só que em paralelo, né, em segredo, o John Kennedy aceitou retirar os mísseis lá da Turquia, só que ele faria essa retirada dali 6 meses, e esse acordo não poderia vir à tona, né? Ele não poderia vir a público. O que acabou sendo aceito pelos russos, felizmente, né? E dessa forma a crise foi então resolvida. E depois desse episódio, em 1963, os Estados Unidos, a União Soviética e a Grã-Bretanha firmaram então um acordo em que proibia novos testes na atmosfera, né? Tanto em alto mar como no espaço. Só seriam permitidos testes subterrâneos. E em 68, outros 57 países se uniram a esse tratado, né? Firmaram ali um tratado de não proliferação de armas nucleares. E desde então essa tecnologia só vem sendo permitida para utilização para fins pacíficos. Existe também um outro filme que fala sobre esse episódio, que chama Os Mísseis de Outubro. É um filme de 1974 que traz aquele ator Martin Sheen, que é pai do Charlie Sheen, né, aquele ator polêmico, no papel do Bob Kennedy. Ele está bem novinho nessa época. Então é um filme muito bom também, que traz, complementa a história com outras informações. E o Brasil também teve uma participação nessa crise, tá? Na época o presidente era o João Goulart, e o John Kennedy solicitou a ele então que intercedesse junto ao Fidel Castro, né? Porque o Jango ele era muito próximo dos cubanos. E como o Jango ele era solidário aos cubanos, mas ele tinha uma dependência financeira dos Estados Unidos. Então ele se prontificou a interceder para tentar evitar essa operação, né? Mas quando ele mandou essa ajuda diplomática, os Estados Unidos e a Rússia já tinham se entendido e a crise já estava finalizada. Mas de qualquer maneira, a crise chegou até os brasileiros, porque, como eu disse no vídeo que eu fiz sobre o livro A Ditadura Envergonhada, né, do Hélio Gaspari, essa proximidade do Jango com as esquerdas promoveu nos Estados Unidos aquele temor, né, aquela paranoia que eu falei, e que acabou ajudando para acelerar o processo da ditadura, do golpe de 64, né, da ditadura militar brasileira. Então, de alguma maneira, essa crise também chegou a nos afetar e muito. Bem, isso então era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. Logicamente que do meu ponto de vista, né, de leitora, espectadora e pesquisadora independente, que é o que eu sou, né? Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada e até mais.